manhã danada. Muito bem, pessoal, parece que deu certo aí, vocês gostaram das revisões de aula que nós fizemos da semana passada. Só lembrando que é uma revisão, não substitui aula presencial, nem também te desobriga a buscar a literatura e fazer o seu estudo em casa. Se você acha que com essa revisão você está pronto para qualquer que seja a avaliação, eu diria, sabe de nada, inocente, muito menos ainda para o que o mercado vai precisar, ok? Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui os exercícios aplicados do modelo de programação linear. Lembrando que esse modelo, ele transforma os problemas em funções lineares. Então eu vou ter lá a minha função eficiência, ou objetivo, e também as minhas restrições em funções do primeiro grau. Muito bem, equações e inequações do primeiro grau, para ser mais exato. Ok, dentro dessa perspectiva do modelo, nós temos aqui um caminho sugerido, tá certo? Primeiro, quando a gente olhar o problema, a gente tem que identificar quais as variáveis de decisão, ok? Então esse será o primeiro passo. Depois, qual o meu objetivo? Segundo passo. Esses dois aí eu vou pintar de amarelo. E de azulzinho aqui, quais são as restrições? Eu tenho percebido que no texto o que vocês têm mais dificuldade de transformar texto na equação e na equação é justamente a parte das restrições, ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar essa questão aqui, ó. Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2, o lucro unitário de P1 é de 1.000 unidades monetárias e o lucro unitário de P2 é de 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1, 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível para isso é 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Qual o plano de produção para que a empresa maximize seus lucros nesses itens? Construa o modelo de programação linear. Muito bem, então justamente essa parte aqui, ó, da pergunta, ela já me traz os dois primeiros objetivos. Quais são as minhas variáveis de decisão, tá? Quais são as minhas variáveis de decisão? Então, eu tenho aqui, ó, um x1, que é a quantidade da produção de P1, e eu tenho um x2, que é a quantidade de produção do produto 2. Muito bem, então aqui são as minhas variáveis de decisão. E também, ainda pegando essa linha, eu sei que o meu objetivo será, o objetivo do modelo será o quê? Maximizar, eu farei uma maximização do lucro. Muito bem, agora, o que corresponde a esse lucro? O lucro será igual ao quê? Justamente nessa linha, que diz o lucro unitário por produto é de do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias e o lucro unitário do produto P2 é de 1.800 unidades monetárias. Então, consequentemente, eu posso dizer que meu lucro ele é igual a 1.000 x1, o lucro unitário vezes a quantidade produzida e vendida, muito bem, e mais 1.800 x2. Muito bem, então o que é que falta agora eu resolver aqui? Agora falta eu resolver o que? As minhas restrições. Eu preciso resolver as minhas restrições. Muito bem, a empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível é de 1.200 horas. Então aqui eu tenho primeiro uma restrição de tempo. O máximo que eu consigo fazer, que eu consigo produzir, são 1.200 horas, ok? Se é o máximo, então terei entre escolhas de produção de x1 e x2, no máximo 1.200 horas para produzir. Então poderá ser, esse sinal aqui é menor ou igual. Então no máximo eu tenho 1.200 horas para produzir. Mas eu levo o que? 20 horas para produzir o produto 1, então eu levo 20 horas para produzir x1, mais 30 horas para produzir x2. Então essa aqui é a minha restrição de tempo.
Muito bem. Agora, eu esqueci aqui. Deixa eu pintar aqui, ó. Então aqui eu resolvi a questão da restrição do tempo. Agora, existe uma restrição de demanda, ó. A demanda esperada para cada produto é 40 unidades anuais. 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Então, eu tenho uma restrição aqui de produção. Não adianta eu produzir mais de 40 unidades de P1, porque se eu produzir eu não vou vender. Então, posso dizer que X1 ele terá que ser menor igual a 40 e X2 menor igual a 30. Muito bem. Dado isso, falta o quê? Falta eu dizer o seguinte: eu não posso desproduzir X1 nem desproduzir X2. Eu não posso desproduzir o produto 1, desproduzir o produto 2. Em outras palavras, essas variáveis elas não podem ser negativas. Então, X1 poderá ser no mínimo 0. Então, maior igual a 0. E X2 deverá ser também no mínimo 0. Então, maior igual a 0. Ok? Muito bem. Vamos para essa segunda questão aqui, ó. Para uma boa alimentação, o corpo necessita de vitaminas e proteínas. A necessidade mínima de vitaminas é de 32 unidades por dia, de proteínas 36 unidades por dia. Uma pessoa tem disponível carne e ovo para se alimentar. Cada unidade de carne contém 4 unidades de vitaminas, 6 unidades e 6 unidades de proteínas. Cada unidade de ovo contém 8 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Qual a quantidade diária de carne e ovo deve ser consumida para suprir a necessidade de vitaminas e proteínas com o menor custo? Cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias. Cada unidade de ovo, 2,5 unidades monetárias. Então, eu tenho aqui, ó, qual a quantidade diária de carne e ovo que deve ser consumida para suprir as necessidades de proteína e vitaminas com menor custo. Então, minha variável de decisão vai ser o quê? X1, deixa eu aumentar aqui, vai ser X1, quantidade de carne, X2, quantidade de ovo. Muito bem, agora, ainda aqui, ó, eu posso ver qual é o meu objetivo. Qual a quantidade diária de carne e ovo deve ser consumida para suprir a necessidade de vitaminas e proteínas com o menor custo. Então, o meu objetivo é minimizar o custo, ok? E esse custo é igual ao quê? Cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias. Então, 3x1 mais cada unidade de ovo custa 2,5 unidades monetárias, mais 2,5x2. Então, aqui eu tenho minha função objetivo. Agora, nós precisamos calcular o quê? Calcular as nossas restrições, ok? E aí nós vemos o seguinte: eu tenho uma restrição que é a quantidade mínima de vitaminas. Então, eu preciso de no mínimo 32 unidades de vitaminas e no mínimo 36 unidades de proteínas. Então, se eu estou falando de no mínimo, eu vou ter aqui, ó, 32. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Eu vou ter 32, ok? Se eu estou falando no mínimo tem que ser igual a 32. Então, a minha restrição será maior ou igual. 36, a minha restrição será maior ou igual. Professor, por que você já colocou as duas quantidades aí? Porque no caso, nesse momento do problema, ele vai me dizer como é que carne impacta em proteína e vitaminas. E também como é que ovo impacta em proteína e vitaminas. Então eu já deixo aqui pronto para poder ponderar ou montar essas restrições conjuntamente. Por exemplo, se eu pegar essa linha, ele vai me dizer, ó, uma pessoa tem disponível carne e ovo para se alimentar.
Cada unidade de carne contém 4 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Então, carne não é meu x1, a quantidade de carne? Então, eu posso chegar e dizer aqui, ó, nessa primeira restrição eu vou ter 4 vezes x1, nessa segunda restrição eu vou ter 6 vezes x1, mais. Muito bem, agora a gente tem que ver a quantidade de ovo. Cada unidade de ovo contém 8 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter ovo, que é o meu x2, ele vai ser 8 de vitaminas, 8x2, mais 6 de proteínas, ou seja, 6x2. Que maravilha! Muito bem, agora só falta eu dizer o seguinte, eu não consigo, eu não posso considerar valores negativos para x1 e x2, tá certo? Eu não vou desconsumir quantidades de carne e quantidade de ovo. Então, eu posso dizer que x1 é maior igual a 0 e x2 é maior igual a 0. Muito bem, pessoal, essa daqui é a segunda questão, tá? Pessoal, eu vou ficar por aqui porque o vídeo assim ele vai ficar muito grande. Depois eu vou fazer um outro vídeo seguindo aqui essas questões que nós também já resolvemos em sala, tá certo? É isso aí, aquele abraço. Estudem, não deixe de estudar. Essa parte de modelagem é a parte mais importante porque nenhum software pode fazer por você. Essa parte tem que ser feita justamente pela nossa análise, né? Não tem como a gente delegar isso a um programa, como a gente já discutiu em sala. É isso aí, aquele abraço, bora Bahia!